Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Bom dia para todo mundo na sintonia da cidade, 10:01 para você que ligou o rádio agora. Uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde, falarmos de prevenção. Nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, eu, Thiago Sório, por aqui, juntinhos na manhã da cidade desta quinta, né, Ti? Bom dia. Mais uma semana. Bom dia, Dani Russava. Bom dia para todo mundo com o rádio ligado. Pois é, tá começando o Saúde Cidade, nosso encontro semanal, né, pra gente falar de saúde, de prevenção, até porque a prevenção é o melhor remédio também, como cuidar, né, tratar algumas doenças e tudo mais. E hoje o Saúde Cidade vai falar sobre vacinação infantil, que começou na semana passada em todo o país, né? Com certeza. E aqui em nosso estúdio, uma participação mais do que especial, né, Dani? Exatamente, doutora Juliana Fernandes, ela que é pediatra e infectologista pediátrica. E claro, Saúde Cidade no oferecimento de Oncoitu, Biolabor. E com a palavra, doutora Juliana, bom dia, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, bom dia, o prazer é todo meu. E o mais importante, a gente está aqui para esclarecer e tirar as dúvidas e vacinar a galerinha pequena aí para a gente poder melhorar, como o Thiago falou, a questão é a prevenção, que é o mais importante. Sim, é exatamente isso. A gente, né, teve o cuidado de trazer uma pediatra, né, uma doutora, além de pediatra, infectologista, para falar de um tabu, de um tema tão que divide opiniões. E essa é a nossa função aqui, doutora, né, Ti? E que não deveria dividir opiniões. Exatamente. Deixando a parte política de lado, mas vamos falar de ciência, de saúde. É uma questão de humanidade, né, de vida. A gente vê quantos e quantos infectados no Brasil e a gente não quer que nossos filhos, nossas crianças padeçam desse problema também. E a vacina está aí, não é só para a Covid, tem tantas e tantas outras vacinas sendo aplicadas, né, diariamente para tantas outras doenças para evitar, e a Covid é mais uma, né, doença que está aí, e a doença está aí como uma maneira de tentar barrar a entrada desse vírus nas nossas crianças, né, doutora? Bom, com certeza. Eu falo que quando começou, né, a pandemia, já vamos para 2 anos de pandemia, e é o que a gente fala, uma doença que a gente não tinha vacina, hoje a gente tem. Imagina se a gente não tivesse as vacinas que a gente tem, como a gente estaria muito pior. Então, uma frase que eu gosto muito, eu falo, a vacina é vítima do seu próprio sucesso, porque a gente para de ver a doença e você para de entender, nossa, mas eu tenho que me vacinar? Sim, a gente tem que se vacinar para proteger quem a gente ama, proteger, às vezes, algumas pessoas que não podem se vacinar por algum problema de saúde. Então, muito se discutiu, né, da questão da vacinação de criança, que no início ficou aquela questão, criança não adoece, criança não transmite, criança... E por que eu tenho que vacinar a minha criança? Então, tudo é questão de prioridade. No início da doença, né, no início da pandemia, em 2020, quem que eram os maiores afetados? Eram os adultos, os idosos, as pessoas com comorbidades. Então, por questão de estratégia, começou-se a vacinar eles. Fomos vacinando todo mundo, chegou a vez das crianças. Mas eu preciso vacinar minha criança? Precisa, pra gente, vacinação não previne só mortes, claro, a gente não quer que ninguém morra, qualquer vida vale, mas previne internação, previne a transmissão, diminui a transmissão, diminui o risco do pai ter que se ausentar do trabalho, da criança se ausentar da escola. Então é isso que a gente pensa, em prevenção. E evita custos também para a rede pública, a rede particular de saúde, né? Porque uma criança infectada, uma pessoa infectada, ela pode precisar de um hospital, ela pode precisar do atendimento médico. Tudo isso poderia e pode ser evitado com a imunização. Doutora, muito se questiona sobre a segurança dos imunizantes. No Brasil, existem 2 vacinas que estão disponíveis, autorizadas pela Anvisa, que é a da Pfizer e a vacina Coronavac. Gostaria que a senhora falasse sobre a segurança delas. Então, as 2 vacinas são seguras, aprovadas, como você falou, pela Anvisa, que é o nosso órgão de regulação no país, e a Anvisa está entre as 5 melhores órgãos reguladores do mundo, né? Então, as 2 vacinas são seguras. Doutora, mas foi feita muito rápido a vacina. Sim, foi feita muito rápida, mas não nesse tempo tão rápido que as pessoas pensam.
tudo já estava sendo estudado, né? A vacina da Pfizer, que é uma tecnologia nova, ela vem sendo estudada há mais de 20 anos. Então, a tecnologia já é estudada e a gente tem que lembrar que a gente teve outros 2 surtos do coronavírus anteriormente, que começou-se a desenvolver a vacina, parou porque o surto não foi para frente, né? Não virou uma pandemia. Então já se conhecia um pouco do vírus. Quando veio a pandemia, rapidamente foi identificado o vírus e todo mundo estava dedicando, claro, financeiramente e tecnologicamente e para desenvolver essa vacina. A Coronavac é uma vacina de tecnologia mais antiga, que a gente tem, né, vários estudos e vacinas no nosso calendário hoje, que também mostra segurança. Então, assim, quando me perguntam muito, doutora, qual a melhor vacina? A melhor vacina é a primeira que chega no seu braço. Não tenho dúvida sobre isso. Dúvida. Né? Então, eu falo, eu tenho um filho, meu filho, o Rafa, faz 5 anos só em maio. Então, doutora, a senhora vai vacinar seu filho? Sim, assim que ele completar 5 anos. Que hoje eu não tenho uma vacina disponível aprovada para a idade dele. Né? Ou se aparecer alguma antes para essa idade. Né? Mas não tenho dúvida, ele será vacinado como proteção, como forma de amor, isso é o que eu acho, proteção. Tá vendo? É uma questão aí da profissional falando e também da mãe falando, né? Com certeza. Então, também a importância também dessa questão. Doutora, uma curiosidade, a senhora como pediatra e infectologista, nesse período de pandemia, desde quando começou até agora, qual foi o índice de procura de pais com filhos contaminados, que teve, de repente, aí um agravamento? Fala pra gente, é uma curiosidade que a gente tem. Eu falo que, querendo ou não, às vezes a gente fica com os dados um pouco subnotificados. E aí vamos tentar explicar por quê. A criança tem um quadro mais leve, né? E muitas vezes ela não é nem testada, porque passa um quadro leve e aí muitas vezes a gente fala, nossa, tem menos crianças infectadas. Imagina por que um lado, uma sim. gripinha, vamos por um lado, sim, mas por um lado também a gente testa menos. Né? A gente tem o diagnóstico laboratorial, eu testo, tá positivo, e eu tenho também o diagnóstico clínico. Pais positivos, no mesmo ambiente que uma criança com uma gripinha, isso é Covid. Às vezes ela não foi testada, mas eu tenho o diagnóstico clínico epidemiológico. Mas ele não entra na estatística, às vezes, muitas vezes, do governo. Então, falar, criança não adoeceu. Sim, a gente teve muitos casos de crianças com infectadas, doentes, que adoeceram. Porém, por um lado, poucas internações, até por uma questão, né? A gente não, nossa cidade está sem pronto-socorro não, hospital infantil na cidade, né? Público. Então a gente está sem essa questão. Então muitos foram drenados para outros municípios. Mas a gente teve, né? A gente tem maternidade neonatal na cidade. Muitas infectadas, crianças de mães infectadas, mas o neném muitas vezes não se infectou. E atendimento, né, de posto de saúde, de consultório, a gente viu crianças infectadas com baixa mortalidade, baixa letalidade, mas com infecção. Mas, mesmo tendo visto, né, você perguntou a experiência, eu falo que a minha experiência não serve para dados, né, a gente tem que ser dados reais. Né? A nossa taxa de mortalidade Brasil é muito superior à taxa mundial, tanto para infecção e quanto para o que a gente fala da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é um caso grave que acomete as crianças. Então, e os estudos já mostram que a vacina diminui o risco dessa grave consequência que você pode ter hoje uma Covid leve na criança e 2 semanas, 1 mês de desenvolver essa doença grave. Então, é o maior medo de pediatras é que desenvolva essa síndrome inflamatória multissistêmica. Perfeito. Os pais, às vezes, questionam e ficam na dúvida, poxa, mas será que eu devo ou não imunizar o meu filho, levá-lo até o posto de saúde? Quais são os efeitos colaterais? São semelhantes ao que o adulto também teve? Porque uma coisa é certa, quem é pai de filho pequeno sabe que toda vacina, ou quase toda, pode dar um efeito colateral, uma febrinha, um mal-estar. E a da Covid-19, a vacina também, acredito eu, que possa também ocorrer esse tipo de efeito colateral, né, doutora? Com certeza, né? É o que você falou, não existe risco zero em nada na vida, né? Toda vacina ou todo medicamento pode ter o seu efeito colateral. Se você pegar a bula de qualquer medicamento, vai estar lá descrito
qualquer risco, mesmo pequeno, raro, tem que estar descrito em bula, tanto de medicamento quanto de vacina. Os principais efeitos colaterais são efeitos colaterais leves. Então, nos estudos das vacinas, né, o que se viu que 98% dos efeitos adversos são efeitos leves. Ah, doutora, mas a vacina da Pfizer dá miocardite. Pode dar, como efeito adverso raro. E isso, o risco da miocardite pela vacina é muito, muito menor do que da doença. Então, o risco-benefício preferiria, né, ter o efeito adverso pela vacina do que pela doença. E aí você pode perguntar e falar, mas nos estudos foram poucas crianças, e sim, todo estudo é com poucas crianças. A gente começa a fase 1 com menos crianças, a fase 2, a fase 3, mas hoje a gente já está aí no mundo com mais de 11 milhões de doses aplicadas em crianças. Então, assim, é um número muito grande, e mesmo assim, hoje, com dados reais, né, que a gente fala de mundo real, não de estudo, só quando eram menos crianças, mantém os dados pequenos de efeitos adversos graves. Então, em 8 milhões, né, a última estatística dos Estados Unidos era de 9 milhões de crianças imunizadas nos Estados Unidos com a Pfizer, apenas 8 casos de miocardite e todas com recuperação. Então, e 0 óbitos pela vacina. Doutora, várias questões, né, que a gente percebe abordando as pessoas em si, grupos de amigos, família, pessoas conhecidas, são várias questões levantadas. Eu tomo a vacina, mas eu não deixo de pegar Covid, então que vantagem eu tenho, né? Começamos com uma dose, agora a segunda, a terceira, até quando vai tudo isso? Então, são questões levantadas de pessoas que não confiam tanto, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso também. Primeiro, eu acho que quem fala, né? Mas a dose de reforço, nunca pegou um cartão de vacina para ver, né? Porque a maioria das vacinas, eu acho que hoje no calendário, a única que a gente não tem reforço é a de BCG, que até, acho que a gente é da fase que ainda pegou o reforço de BCG, que eram 2 doses. E hoje é a única que a gente não tem mais reforço. As outras todas a gente toma reforço. Então, começa por aí. Realmente, o principal, né, a vacina, qual que é a sua principal função? Diminuir óbitos e internação. É o que a gente quer. E depois, claro, vai diminuir o risco de você adoecer, o risco de infectar. Sim, a transmissão é menor, mas não é 0. Então, né, eu, Juliana, tomei vacina, me infectei também, mas tive sintomas completamente leves que passariam como uma gripe gripe se não tivesse um contato íntimo positivo, né? Então, a vacina está aí para proteger e para diminuir o risco de morrer, adoecer, internar, e também diminui a transmissão, né? Então, uma pessoa infectada sem vacina, ela tem maior risco de transmitir do que uma pessoa infectada com a vacina. Dia desses eu ouvi um comentário de um jornalista que deu o seguinte exemplo, principalmente para quem tem esse pensamento sobre, mas está tendo mesmo pessoas que vacinaram com as 3 doses, mesmo assim está se infectando. E ele usou uma expressão, um exemplo muito interessante. Às vezes um amigo está andando pela calçada e esse amigo, na calçada, acaba sendo atropelado por um carro. Mas ele estava na calçada e mesmo assim ele foi atropelado. A mesma coisa da vacina. Não é porque esse amigo que estava na calçada acabou sendo atropelado que você vai andar no meio da rua com a possibilidade também de um atropelamento. Então, é essa coisa, você precisa continuar se protegendo, seguindo a segurança, por mais que haja a possibilidade de um novo contágio, é a mesma coisa. Com certeza. Né? Isso serve também, se a gente for falar do uso de cinto de segurança, né? É a mesma analogia aí. E compartilho com a senhora da mesma experiência. Também tomei as 3 doses, também tive Covid-19 e graças a Deus e graças à vacina e à ciência, os meus sintomas foram muito leves. E é isso. São relatos importantes que a gente tem que dar, né? E muitos relatos também chegando aqui no nosso WhatsApp, doutora, de pessoas dizendo assim, eu até peço que as pessoas coloquem um nome, tá? Para a gente poder identificar que muitas do medo da população em relação a não tomar a vacina é muita informação desencontrada, política no meio, né? Então, são relatos das pessoas, mães dizendo aqui que sempre deixam a carteirinha da vacinação em dia dos filhos. A gente sabe da preocupação dos pais em relação a isso também, né, doutora? E a longo prazo, que a senhora estava falando, né, os principais
sintomas. A longo prazo, a gente pode vir a ter sintomas presentes, tanto adulto como criança, doutora? Então, esse foi uma grande, medo, e a gente entende o medo. O medo faz parte, né? Quando você tem uma coisa desconhecida, o medo é natural, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas e tentar esclarecer. A tecnologia da Pfizer, que é o RNA, tem um risco a longo prazo, né? Foi falado mudar meu DNA. Não existe, né, que a gente fala, nenhuma plausibilidade biológica para isso. O RNA é uma molécula que ele vai entrar só na célula, ele não entra no seu núcleo, e a gente brinca que o RNA é um bicho frágil, ele é bobinho, ele entra na célula, o seu organismo vai produzir o anticorpo e rapidamente o RNA é degradado, então ele não fica no seu organismo, não tem como ele te causar mal, porque ele é degradado rapidamente. Foi até uma grande dificuldade para fazer uma vacina de RNA, foi conseguir deixar ele estável para causar a resposta imune. Então foi difícil nesse ponto. E aí ele é degradado e fica só a resposta imune, que é o que a gente quer, né? Em questão de efeitos colaterais, a gente espera efeitos colaterais mais imediatos, que a gente fala, né? Um risco de anafilaxia, que se fosse, são no máximo 15, 20 minutos, por isso tem uma recomendação de você ficar esperando dar os 20 minutos para ver se você vai ter alguma reação adversa momentânea, né? A questão dos efeitos adversos a longo prazo, isso não tem nenhuma vacina, então não tem esse medo. Mas qualquer evento que você acha que tem relação com a vacina deve ser notificado. E isso não é só o profissional de saúde, o pai, qualquer pessoa pode fazer essa notificação. Isso é importante, porque a gente vai relatando e a ciência está aí para mostrar. Nossa, pode ser que aconteceu alguma outra coisa, né? E aí a gente vai fazer uma ressalva. A miocardite mesmo foi uma coisa que veio após na fase 4, que é o que a gente fala farmacovigilância, que percebeu-se esse risco, porque na hora que começou a vacinar mais pessoas, mas não que é um efeito adverso que você tem que tirar a vacina de circulação. Como vários medicamentos que a gente usa, uma dipirona, por exemplo, você vai lá ler em bula, ela tem um efeito grave que é como se fosse uma leucemia, e nem por isso a gente não usa nos nossos quando filhos. Está com febre. Quando está com febre, exatamente. É o risco-benefício. 10h18, Ti, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tantas questões, né? A gente tem tanta pergunta a fazer e tem muitas chegando aqui também. Então, você que está participando aí, ouvindo a nossa programação, 98663-0097, mande agora, senão não dá tempo, tá? Doutora Juliana Fernandes, pediatra, infectologista pediátrica, falando a respeito da vacinação em crianças no oferecimento de Oncoitu e Biolabor. Você está ouvindo Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade FM ligada em você, 10h21, voltando aqui com o Saúde Cidade, edição ao vivo. Hoje recebendo a doutora Juliana Fernandes, pediatra infectologista. Ti, fica alguma questão que você queira perguntar a ela? Na verdade, eu acho que a dúvida minha é a dúvida de muita gente que está, né? Sem dúvida. Mas eu acho que antes de qualquer dúvida, é importante esclarecer, a vacina não é experimental. Ninguém está sendo usado como cobaia, né, doutora? As vacinas já foram experimentadas, já teve uma testagem e agora ela pode ser aplicada conforme os órgãos reguladores. Com certeza, eu falo que a gente tem o pessoal confunde muito isso, a gente tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, até a fase 3, então se alguém se candidatou lá no início para ir tomar a vacina como experimental até a fase 3, aí sim, poderia usar esse termo, cobaia. Entre aspas, cobaia, né? A partir do momento que ela é aprovada por uma agência reguladora, no nosso caso a Anvisa, ela passa de ser experimental e ela passa a ser comercializada, né? E aí ela continua em fase 4, que é o que a gente chama farmacovigilância. Hoje, todo medicamento que você usa, toda vacina que nós usamos, continua em farmacovigilância. Por quê? Se acontece alguma coisa, tem que ser relatado. Se começa a ter relação, aí fala, olha, será que tem relação? E tem muita a gente tem que deixar muito claro, né? Acontece uma coisa, após eu tomar a vacina, não significa que é por causa da vacina. Eu posso tomar a vacina hoje e ser atropelada amanhã e, infelizmente, vir a falecer. Eu morri por causa da vacina? Eu morri após a vacina.
são coisas que a gente tem que deixar aí bem esclarecido. Doutora, tem perguntas chegando aqui. Rita, do Jardim das Rosas. Eu gostaria de saber porque meu filho tem 9 anos, nós testamos positivo para a Covid no dia 6 de janeiro. Quando posso dar a primeira dose no meu filho? Eu tenho que tomar a terceira dose quando também passar uns dias? Eu queria que a senhora esclarecesse isso para a Rita. Isso. A recomendação é após 30 dias da testagem, se for assintomático, ou do início dos sintomas. Então, no caso, ela falou aí dia 6, não sei se dia 6 foi o exame ou o início dos sintomas. Então, ela tomaria vacina após 6 de fevereiro. E o filho do início dos sintomas, que deve ser próximo também. Então, 30 dias após o início dos sintomas ou do exame positivo, se for uma pessoa assintomática. Tem outra questão aqui, olha, da Roseli. Estão falando que as reações adversas estão sendo não notificadas, né? Porém, não dão importância e não divulgam essas questões. Será que os pais têm coragem de mentir sobre um assunto tão sério? Olha, eu prefiro acreditar que a gente, né, quando fala, eu não estão notificando, deram vacina, né, falsa. Eu não consigo acreditar nisso. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Então, assim, e a notificação, você pode entrar no site de livre acesso, não precisa ser um profissional de saúde, entendeu? Para notificar os efeitos. Me desculpe, eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acredito, né? A gente tem em fatos, né? A gente teve semana passada o caso, né, do interior de São Paulo, e que, assim, é o que eu falo, são órgãos extremamente competentes, gente. É isso que eu acho que a gente tem que entender. Viu, e se tivesse alguma relação, seria falado. Mas desconfio daquilo que vira e fala assim, nossa, eu tenho certeza que aconteceu isso, né? Não, vamos esperar os fatos, né? E realmente foi lá, depois veio a nota técnica mostrando que ela tinha uma doença congênita que não era conhecida. E, na verdade, tanta gente, né? Talvez os pais estavam mais atentos por causa da vacina e qualquer mudança de comportamento levou. Então, na verdade, se a gente fosse falar alguma coisa, na verdade, a vacina salvou a vida da criança. Porque 2 vezes, né? Pela infecção e por saber do diagnóstico. E agora ela vai ser tratada e vai ficar tudo bem. Chegamos num ponto interessante dessa entrevista, que muita gente está em dúvida. Poxa, o filho tem algum problema de saúde. Tem alguma recomendação que a pessoa que a vacina é contraindicada, quem deve tomar, enfim, gostaria que a senhora explicasse isso. Meu filho tem tal doença, ele pode tomar a vacina? Não tem nenhuma contraindicação absoluta para nenhuma das 2 vacinas, a não ser que você tenha alergia a algum componente da vacina, o que isso não é comum, né? A Anvisa aprovou, a Pfizer está aprovada acima de 5 anos e a Coronavac está aprovada acima de 6 anos. A Coronavac, a Anvisa fez uma ressalva não indicando para pacientes com imunossupressão. O que seriam pacientes com imunossupressão? Pacientes que vivem com HIV que não estão controlados, com alguns tipos de câncer, algumas doenças reumatológicas e alguns medicamentos que diminuem o seu sistema imune. Né? É diferente de uma doença que a gente fala comorbidade, por exemplo, meu filho tem asma, meu filho tem rinite, meu filho tem pressão alta, que não é comum em criança, mas pode ter. Isso não são doenças que causam imunossupressão. Mas para fins, eu tenho visto não só aqui em Itu, mas em outras cidades que a gente acompanha a vacinação, para facilitar às vezes a quem está ali na ponta aplicando a vacina, está preferindo fazer Pfizer para as crianças com qualquer comorbidade e Coronavac para crianças com sem nenhuma história de alguma doença. Mas não é contraindicação fazer a Coronavac para quem tem uma asma, por exemplo. Doutora Rita Bruni, minha filha tem um menino de 7 anos e está com medo de dar vacina, porque ouve falar muita coisa. Me explica, doutora, como posso fazer ela mudar essa opinião? Ela já teve Covid, a H3N2, vó nervosa, ela colocou. Primeiro, parabéns pela senhora querendo, né, proteger e esclarecer as dúvidas, que é isso a nossa intenção. E eu acho que é ir conversando, mostrando dados. Mas eu tenho medo da reação. Mas eu tenho medo. Gente, é fato.
os efeitos da doença são muito mais graves do que o efeito da vacina. Então, e uma outra fala que eu gosto muito, né? Não existe vacina para arrependimento. Então, vacina boa é vacina no braço. Fica à disposição depois para esclarecer, para tentar te ajudar. Tô aí, a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Aliás, aqui o Leandro deixou um relato pra gente aqui, Ti e doutora, muito esclarecedoras as explicações da doutora, objetivas, parabéns pela profissional, gostaria até de passar com ela, de passar meu filho com ela, então daqui a pouco a gente passa certinho aí os dados da doutora pra você, viu, Leandro? Ti, 10h28, ficou alguma questão que você queira falar? Na verdade, é mais um conselho que eu gostaria que a doutora Juliana passasse às pessoas, e mais uma vez frisar, qualquer vacina que proteja contra qualquer doença, é possível que dê reação. A minha filha, hoje ela tem um aninho e 7 meses, nas primeiras vacinas dela, sempre ocorria febre, um mal-estar, ela ficava mais chatinha e tudo mais. Então, é possível que dê alguma reação? Sim, é possível, mas nada uma reação tão grave como muita gente pensa. Então, porque acredito você que está ouvindo a Cidade FM, você que tomou a vacina, certamente você já deve ter recebido a vacina contra a Covid e também deve ter tido alguma reação, né? Um mal-estar, um estado gripal e tudo mais. E nem por causa disso você deixou de se imunizar, nem por causa disso você morreu. Então, doutora, mais uma vez, convido os pais, aqueles que estão em dúvida ainda, e mostre a importância da vacinação e tirar qualquer mito, qualquer medo com relação a isso. Bom, com certeza, né? Volto a repetir. Risco zero não existe, né? Para nada na vida. A vacina foi estudada, tem estudos amplamente divulgados em revistas científicas de boa qualidade, né? Não estamos falando hoje só de estudos, já estamos falando de vida real. Já temos mais de 11 milhões de doses aplicadas da Pfizer nos Estados Unidos e no Canadá. A Coronavac foi usada nos países da América do Sul e na Ásia, então a gente já tem vários países aí que estão na nossa frente. Nenhum relato de eventos adversos graves e estatisticamente relevantes. Nenhum óbito pela vacina. E pela Covid, a gente sabe que tem muitos óbitos em crianças, né? Desde a pandemia, a gente perdeu mais de 2.500 crianças. Isso comparativamente para adulto é pouco, mas são 2.500 crianças são vidas, né? E um dado que eu acho muito importante de questão, que nenhuma vacina, ano passado, a maior causa de morte, a segunda maior causa de morte no país foi pela Covid em crianças. Só perdeu para acidentes, né, para causas externas, que é acidente, afogamento, essas coisas. E juntando todas as doenças imunopreveníveis, aí entra a influenza, meningite, sarampo. Que se tomam vacina também para essas doenças, e mesmo né? assim, Covid foi maior. E mesmo comparativamente, essas doenças antes da vacina matavam muito menos do que a Covid mata de criança. E mesmo assim a gente vacinou todas as nossas crianças. Então, assim, gente, não existe vacina para arrependimento. Estou à disposição para tirar dúvida. A gente precisa vacinar para a gente tentar voltar ao normal. E aproveita assim, as crianças ficaram em casa, as crianças não se infectaram, sim. Mas as nossas crianças sofreram muito. A gente está vendo alto índice de depressão, alto índice de atraso de desenvolvimento, alto índice de crianças reclusas por causa disso. E criança, a gente não quer isso para as crianças. Doutora, rapidão aqui, antes que acabe nosso tempo, 2 perguntas importantes. Valdemir, do Jardim das Rosas. As lactantes transmitem pelo leite os anticorpos gerados pelas vacinas? Sim, a gente não tem dados, né, concretos, sabe qual a proteção, qual mais transmite. Isso já é fato. Perfeito, só, obrigada. Legal, né? Obrigada pela... Super boa. E outra questão também que eu acho legal. A criança tomou a vacina, da Elaine. A criança tomou a vacina, teve uma reação, o que os pais devem fazer? Ir ao posto de saúde para notificar esse evento. Se for relatado um evento grave, vai ser acompanhado Mas não medica em casa. De repente chama o que é evento, né? Uma febre. Você tem, né? Você medicar. Sem problema nenhum. Tá. Mas na dúvida, procure um profissional.
E só para a gente finalizar também, é importante dizer que os imunizantes são doses pediátricas, né, doutora? Na verdade, só da Pfizer. A Coronavac é a mesma dosagem do adulto. E isso, consequentemente, não traria problemas. Tanto que a da Pfizer foi uma dose menor para isso, porque a gente com uma dose menor chegou-se no mesmo nível de imunização que a gente quer. Então você não precisa dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Então isso é uma dose ajustada para a criança. A Coronavac é a mesma dosagem. Gente, a gente quer fazer milhões de perguntas. 10h32, doutora, volta às aulas. Para algumas crianças já começaram, para outras vão começar na semana que vem. Eu acho que aí está a tamanha importância da vacinação, né? Com certeza, para a gente voltar com mais segurança, para proteger a criança, proteger os pais, proteger os avós, proteger as professoras. Então a gente precisa vacinar a galerinha aí pra gente, né? A gente é o país do Zé Gotinha, gente. Vamos continuar com essa cultura de vacinação, né? Continuar sendo. Eu acho que a gente tem o melhor calendário vacinal do mundo. Acreditem na ciência, acreditem na vacina, vacina salva vidas. Muito bem, ponto final do Saúde Cidade desta quinta-feira, aqui com a doutora Juliana Fernandes, médica pediatra, infectologista, sempre muito bom, sempre muito esclarecedora, e foi legal esse bate-papo. Agradeço pela presença, doutora. Fico à disposição, chamando, a gente está aí para esclarecer essas dúvidas ou outras. Eu acho que é uma função nossa como pediatra. Eu falo pediatra, a gente quer prevenir. Eu gosto de prevenir. Essas crianças vão viver aí 100 anos e tem que viver com qualidade. Quem tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida com a senhora, onde que encontra? Eu tô no Instagram, Ju Fernandes Pediatra, e lá tem acesso ao meu site, tem um telefone que vocês conseguem me mandar mensagem. Doutora, quero agradecer primeiramente a visita aqui nos estúdios da cidade. Volte sempre que precisar. Quando achar que é importante falar algo sobre nossas crianças, pode vir. As portas sempre abertas aqui da Rádio Cidade. Quero agradecer ao Célia, que fez a nossa ponte aqui, para que Célia é uma fofa. Para que você estivesse aqui, e muito obrigada. Foi muito legal, muito esclarecedor, né, Ti? Principalmente para nós pais, né? Então a gente fica realmente aí mais assim seguros. Eu agradeço e fico à disposição aqui ou em qualquer momento. Informação de saúde, estou à disposição. Obrigada, viu? Gente, Saúde Cidade ficando por aqui, que teve o oferecimento de Oncoitu e Biolabor. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso show Tem Conta Tudo e fofoquinhas comigo e com o Thiago Sório. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema.